Olá, olá, sejam bem-vindos. Fazemos parte da Júlio Verne Audiovisual. Pertencemos a um projeto lúdico-educativo social que visa produzir conteúdos na área de educação, saúde e meio ambiente, entre outras áreas. Hoje, estamos aqui pelo canal do Lazer de TV e Rádio Inesita Barroso no programa Ofícios e Profissões. E vamos falar de uma profissão que já existe há muito tempo e por algum motivo está novamente entrando em evidência, que é a profissão de guia de turismo. Teremos a Stephanie e a Vera, que são duas profissionais de longa data, que vão falar um pouquinho para a gente sobre esse setor. Sejam bem-vindos a Júlio Verne Audiovisual. Meu nome é Vera Lúcia Dias, trabalho como guia na cidade de São Paulo há 20 anos, estou completando 20 anos agora. A minha graduação é em turismo, a pós-graduação em globalização e cultura, fiz um curso de guia, tem uma página que se chama passeiopaulistano.com e leciono, já lecionei na faculdade OTEC, às vezes eu vou ao TEC também, e no Instituto Monitor, que se prepara os guias para serem profissionais. Meu nome é Stephanie, eu tenho uma agência de turismo pedagógico que chama SD Student Travel e a gente trabalha nessa área pedagógica com guia desde 2009. Eu sou guia também, tenho formação, fiz o curso e a gente trabalha com profissionais dessa área. Meninas, sejam bem-vindas. Vera, o que é ser guia de turismo? É uma pergunta interessante o que é ser guia, porque muda tudo na sua vida. Porque eu nasci na Moca, em São Paulo, e quando eu estava no curso, eu falei, mas eu não quero viajar, eu adoro viajar. Mas eu com as pessoas, eu queria mostrar a minha cidade. E quando eu comecei, as pessoas falaram, você é louca, você vai lá na Praça da Sé, mostrar a cidade, tem problemas. Mas eu falei, mas esse é o que eu quero. Comecei a estudar, a Independência foi em São Paulo. Nossa, tem muita coisa para estudar, para falar de São Paulo. Então, você guia, depois muda toda a sua vida, o seu olhar muda completamente, né? O olhar do guia para a família, meu filho também já está acostumado que tem que falar de São Paulo, você fica apaixonado, então seguir é ter essa paixão, e eu acho que vai de encontro assim, o que está aqui escrito no Ministério, posso ler um trechinho? Diz o seguinte, a lei diz o seguinte, no artigo 9 ela diz, no exercício da profissão, o guia de turismo deverá conduzir-se com dedicação, decoro e responsabilidade, zelando pelo bom nome do turismo no Brasil e da empresa a qual presta serviços, devendo ainda respeitar e cumprir leis e regulamentos que disciplinem a atividade turística. Então essa paixão, ela é inevitável, você nunca mais vai olhar para o mesmo lugar da mesma forma. Então seguir ter a capacidade de trocar olhares, acho que é um pouco isso. Stephanie, a mesma pergunta para você. O que é ser guia de turismo? A Vera já definiu muito bem o que a lei fala sobre guias, sobre o credenciamento. E os guias que trabalham com a gente na nossa área, na parte pedagógica, eles são guias, são formados, são capacitados, porque para exercer a profissão você precisa estudar muito aquele local. A gente faz muitas atividades não só em São Paulo, mas também viagens fora do estado, para conhecer diversos estudos pedagógicos. E o guia que trabalha com a gente, além de seguir, ele também tem uma parte de recreação, porque como a gente trabalha com escolas, muitas vezes dos 3, 4 anos até os 17, 18 anos no final do ensino médio. Então, o nosso público ele requer também um pouco da parte de recreação, de monitoria, para conseguir chamar aquele aluno, para ele conseguir prestar mais atenção, entender melhor aquela informação. Então, não é algo tão formal na hora da fala, mas algo também mais lúdico, mais descontraído, mas sempre prezando pelo conteúdo, pela veracidade da informação, pelo credenciamento daquela pessoa, tentar habilitada a conhecer as leis. E eu também sou guia não só para poder atuar nessa área, mas também para poder cobrar das pessoas que trabalham com a gente a seriedade, que eles cumpram as exigências, que tudo aquilo que a gente passa para as escolas e para os alunos seja feito da forma legal e correta, né? Felicidade é importante. Sim. Como é os caminhos necessários para uma pessoa se formar como guia de turismo? Quais são os caminhos? Quais são os tipos de formações que a gente tem?
Então, se a gente for analisar as outras atividades, o direito, São Paulo é a primeira faculdade de direito do Brasil, assim como Olinda, né? Então, já tem muito tempo, engenharia tem muito tempo, medicina. Quando o ser humano começa a organizar essa capacidade de ter férias, né? Começo do século XX, final do século XIX, já estavam lutando para ter menos horários de trabalho e mais lazer. E aí começa essa capacidade de ter férias remuneradas, né? Então, é um tempo de lazer, é um tempo que a pessoa dispõe para passear. E a gente tem... eu sou do turismo, mas a gente é muito crítico do turismo também. Você não pode levar uma turma enorme para um lugar e causar um impacto enorme, né? Então, tem aquelas pessoas nos lugares mais simples, os ribeirinhos, os indígenas, né? Aqui em São Paulo nós temos 3 aldeias Guarani. Então, tem que ter um cuidado, porque assim, o turismo, ele emociona, todo mundo quer ir, mas a gente tem que tomar esse cuidado para não causar o impacto, né? Para ter toda essa... Esse é o mais difícil, né? Porque você imagina você está com um ônibus, 40 passageiros, e você precisa levar o toalete, né? Você precisa ter... As pessoas têm que falar um pouco baixo, se você entrar numa catedral. Então, é uma aprendizagem a cada dia. Exato. Nós falamos muito alto em relação ao povo indígena. Eles falam com 60 crianças muito baixinho e a gente fala, cala a boca, fica quieto. Então a gente tem que tomar todo esse cuidado porque somos culturas diferentes, né? E o legal e o mais interessante é a gente conhecer, cada um é respeitar. Stephanie, no caso do guia que trabalha com educativo ou pedagógico, quais são os procedimentos? O que ele faz? Ele tem que, primeiramente, tomar muito cuidado para não entrar num confronto com o que a escola passa também. Isso a gente sempre tem que estar muito bem alinhado. O que o guia vai passar, qual que é o ponto de vista que a escola passa, que o professor leciona. Então, quando a gente tem uma saída em campo, a escola não só contrata a gente para ensinar aquilo, a gente tem uma reunião prévia para discutir, alinhar os temas, o que vai ser abordado. Por exemplo, a gente vai para, vamos dar um exemplo, para Cananéia. Então a gente tem que ver o que o professor quer abordar naquele local, sobre o que ele quer falar, ou então mesmo Foz do Iguaçu. Foz do Iguaçu é uma cidade riquíssima para aprender muita coisa. Ele quer falar sobre o Mercosul, sobre a imigração que tem lá, sobre a fronteira, sobre Itaipu, a geração de energia. Então assim, tem muita coisa para tratar nos diversos locais de visita. E isso tem que ser bem alinhado com a escola, com a série dos alunos, com a idade deles, com a maturidade para entender os temas. Então sempre é feita uma reunião prévia para chegar nesse consenso e o nosso guia, a nossa pessoa que está atuando, passar exatamente aquilo que a escola está abordando, que ela está estudando, porque as saídas pedagógicas elas têm um objetivo. Qual que é o objetivo daquela saída? A gente não vai sair para uma atividade de lazer, a gente vai sair para uma atividade pedagógica, a gente vai sair para um estudo, alguma coisa para complementar aquilo que ele está aprendendo naquele momento, naquele ano dele. Então, sempre tem um propósito. Então, a gente sempre tem que casar muito bem isso e a gente pode, muitas vezes, por exemplo, ir para o centro de São Paulo, mas cada série vai estudar uma coisa diferente, cada série vai ter um propósito diferente. Então, acho que essa é uma das principais diferenças entre o turismo convencional, o guia que sai na rua para levar um turista, para levar uma pessoa que está vindo de fora, de outro país para conhecer São Paulo, e uma saída pedagógica. A saída pedagógica vai para o mesmo lugar, mas não sempre abordar a mesma coisa, não vai ser sempre a mesma explicação, não vai ter sempre a mesma tonalidade, as mesmas palavras. Então, eu acho que é bem diferente nessa parte, né? Achei muito importante o que ela falou, porque nós, profissionais, somos generalistas, sabemos vários assuntos, né? E o professor, né, tem que ser respeitado, porque o que ele deu em classe precisa somar, não dividir. E também tem um monitor interno, né? Você tem na Pinacoteca, tem alguns lugares que eles sabem mais do que a gente. A gente vai sempre aprender, né? E uma menina uma vez me perguntou, uma adolescente, se eu não cansava de fazer isso. Eu disse, nunca é igual, né? Nunca vai ser igual. E eu já trabalhei também com crianças, com jovens. Uma vez eu entrei no ônibus na Avenida Paulista e a pessoa me disse, eles já quebraram o hotel todo, eles vieram de Uberaba
quebraram tudo e não querem ver nada. E eu tinha que levar ao Museu do Ipiranga. E aí eu peguei o microfone, chamei a moçada do fundão do ônibus e falei, eu gosto que vocês acompanhem aqui a conversa e vamos somar. E deu certo, né? Consegui que a moçada conversasse, porque tem a liderança que traz também, né? Às vezes a pessoa não conseguiu fazer... Não é fácil trabalhar com 40, 50 jovens, né? Principalmente faculdade. É um grande desafio. E isso que vocês fazem de reunião prévia é maravilhoso. Complementando justamente essa fala, na verdade, em 2 pontos, quando a gente visita uma pinacoteca, o Museu do Ipiranga, os diversos locais, a gente sempre também contrata a monitoria local, isso é muito importante, porque o nosso guia, ele vai até a porta da escola, ele vai receber os alunos, ele vai introduzir o tema, fazer uma introdução àquilo, ao que a gente está estudando, ou então a um artista que a gente vai ver na pinacoteca, uma exposição específica, vai passar as normas do local também, não pode entrar de chiclete, pode fotografar, não pode ir com flash, qual que é a postura que você tem em um museu, como que você tem que se comportar. Então, assim, cada museu tem uma regra dele, às vezes alguma regra em comum, mas é importante o nosso guia, ele passa essa informação e quando a gente chega no local tem o guia especialista. Não que o nosso guia não saiba também, ele sabe, mas aquela pessoa que está atuando na área, naquele museu, ele está mais qualificado para falar de determinado assunto. Então a gente, além do guia recreador que trabalha com a gente, tem o guia local também, ele é muito importante. Em viagem, as mesmas coisas. A gente tem o nosso guia, ele é formado, a credencial dele é América Latina. Quando a gente chega numa cidade específica, a gente tem um guia regional. O guia regional, ele está apto, especializado para falar daquela cidade, daquela ilha, daquele local, daquela cultura, daquela população. Então, é um trabalho complementar. A gente não tem só um guia que vai entrar no ônibus e seguir com o grupo o tempo todo. Não, a gente tem o guia regional, o guia especialista, o guia específico do museu. Isso é muito importante. Maravilha. E também tem a questão que você falou dos alunos, de controlar. Então, cada viagem ela é diferente, cada saída ela é diferente. Por mais que você esteja com a mesma escola, com o mesmo professor, o grupo, se o grupo está mais agitado, se o grupo está mais comportado, se o grupo veio de uma atividade recreativa com muita energia, então você vai receber o grupo e você vai usar suas técnicas, né? Acalmar os alunos, ou então eles estão muito cansados e você tem que despertar eles, chamar eles, trazer eles para você conseguir fazer uma explicação. Então, assim, cada viagem é diferente. A gente acha que nunca cansa de repetir aquilo, porque por mais que a gente repita o mesmo conteúdo, sempre tem um foco diferente, uma abordagem diferente. E isso que é o legal e o encantante dessa profissão, né? O fascinante, na verdade. Então, cada experiência, por mais que seja o mesmo roteiro, ela nunca vai se repetir. E isso dá dinâmica para a nossa profissão e o amor que a gente tem por isso. Cada grupo é um grupo e cada saída é diferente. Isso é muito legal. Houve um debate na Mário de Andrade que eu participei. Era assim, os museólogos, as pessoas que estão na área dentro, como você falou, dos espaços internos e nós que estamos chegando da rua, né? Então, imagina que dentro de um museu, como o Museu Paulista, houve um problema de encanamento, né? Um problema para usar o toalete, e a gente está com ônibus e aí teve uma criança passando mal. Então, cada um com seus problemas, e aí nós vamos ter que somar. Isso que a gente debateu lá foi isso. Vocês têm um problema interno e nós temos problemas externos. E a gente somando, eu vou compreender o que aconteceu lá dentro e ela vai compreender como é que o grupo chegou, né? Isso é muito legal. Sim, exatamente. Quando a gente trabalha com criança, principalmente essa questão de banheiro que você citou, a gente sempre tem que calcular esse tempo também. Chegou no museu, primeiro, antes de começar qualquer atividade, leva todo mundo para o banheiro, quantos banheiros tem, quanto tempo vai demorar para aquilo, prepara eles para essa atividade. Se a gente vai entrar, por exemplo, numa fábrica, fazer uma visita numa fábrica, tem que entrar com calça comprida, tem que entrar com tênis com sola de borracha, tem que colocar a toquinha. Então, assim, a gente tem que calcular e prever tudo isso antes para somar ao guia, ao monitor, a pessoa que vai receber a gente e fazer todo esse trabalho com as escolas. E na hora de ir embora é a mesma coisa. A gente não pode sair de um museu, de algum local com as crianças sem passar no banheiro. Então tem que passar no banheiro. Vai tomar lanche no ônibus, vai tomar lanche no lugar, pode comer no lugar. Então tem que prever tudo isso, contabilizar tudo isso e essa logística, né? Então eu, como agência, cuido dessa logística, desse cronograma, dessas atividades. Você tem que prever o trânsito,
Qual que é o trânsito que tem às 7 horas da manhã em São Paulo, que é normalmente o horário que a escola sai? Qual que é o trânsito que tem ao meio-dia ou às 6 da tarde, quando tem um passeio integral, um passeio de meio período? Então a gente faz toda essa operação logística, não é simplesmente chegar na escola, pegar os alunos e vamos embora. Não, tá tudo cronometrado, tempo de banheiro, porque assim, 5 minutinhos no banheiro. Com um grupo você não faz 5 minutinhos. Você não 5 minutinhos, na verdade, quando você diz 5 minutinhos para um grupo, são 15, 20 minutos. Então, assim, às vezes a escola fala, não, é rapidinho, por que você não parou no banheiro 5 minutos? Com 30, 40 alunos, os 5 minutos são 20 minutos. Então, tudo isso tem que estar previsto antes, porque se você sai meia hora depois do museu, o trânsito já mudou completamente. Se era para sair 7, você saiu 7h30, o trânsito de São Paulo, que é onde a gente vive, já virou aquela loucura. E tudo acaba atrasando, então é toda uma organização logística para acontecer isso. O final é maravilhoso, né? Quando Sim, deu sim. tudo certo, a gente para com aquela dor no ombro, já deu tudo certo. Foram Aliviado, felizes para né? sempre. O final é sempre legal, Sim. se deu tudo certo. Bem, a gente vai fazer uma pausa agora, daqui a pouco a gente continua nosso programa Profissão e Ofício. Hoje falamos sobre o guia de turismo. Voltamos em breve. O que vocês podem falar pra gente da experiência que cada uma teve ao longo da sua formação como guia de turismo? No momento, quando você chega num avião e as pessoas, os comissários veem que é grupo, eles já falam, ai meu Deus, já fazem aquela cara, já ficam meio com birra. Só que se você é educado, pede para os alunos serem educados, a situação começa a mudar. Eles começam a respeitar o seu trabalho também, eles te veem como uma pessoa, um companheiro, um parceiro, e não como um inimigo lá dentro, porque algumas vezes a ideia que eles têm é, o recreador, o guia vai chegar aqui, vai ficar a galera ficar cantando e gritando e pulando, e não, naquele momento, o guia ele tá lá para acalmar a galera, sentar nos lugares, trocar só de cadeira, chamar a atenção também. Se você vê um ônibus passando com um monte de criança na janela gritando, você sabe, ali não tem um guia. Exatamente. Provavelmente. Pode acontecer. Sim. A gente espera que ele esteja atuando, né? Então, o guia dentro do avião, você falou que para você não tinha sentido, mas no pedagógico isso faz muito sentido. Até às vezes, em viagens, quando a gente faz viagem de um mês, quando a gente faz viagem para o exterior também, viagem internacional, eu tenho uma reunião antes com os alunos. E eu até brinco com eles na reunião, eu falo assim, gente, a gente vai entrar no avião e a gente tem 9, 10 horas com aquelas pessoas lá. Então é melhor que eles gostem da gente, porque a gente vai ter 2 refeições, a gente vai ter uma noite de sono. Então é bom que a gente esteja em harmonia com eles, porque a gente pode precisar da ajuda deles também. E o sentido que eu falei é a responsabilidade. A responsabilidade é do comissário e a nossa é de atuar desta forma. Então, se alguém passa mal, alguma coisa, o guia, nós guias vamos ajudar o nosso aluno, o nosso passageiro, porque muitas vezes numa viagem para o exterior ele está sozinho, ele está sem os pais. Então a gente, a posição é o vínculo maior dele, ele não conhece aquele comissário de bordo, ele não vai chegar naquela pessoa e falar que ele precisa de alguma coisa. Então a gente é o intermediário entre o passageiro, que é o aluno menor de idade, exatamente, e o pessoal da companhia aérea. E às vezes a gente precisa da ajuda deles, eles precisam da nossa ajuda. Então a gente se complementa, por mais que a gente não tenha autonomia de decolar um avião, de abrir uma porta de emergência, alguma coisa assim, a gente complementa o trabalho deles, que é manter aquela galera em silêncio, calma, sem fazer bagunça, sem ficar cantando no avião, sem nada disso, porque os outros passageiros precisam de tranquilidade também. Algumas vezes a gente está num voo nacional, 1h30 para Brasília, mas a gente está embarcando com pessoas que vão para reunião, com advogados, com empresários, e eles precisam de um silêncio também, eles precisam de um tempo deles, às vezes eles trabalham dentro do avião. Então, a gente entrar cantando, brincando, gritando, não é a coisa ideal, a gente tem que respeitar aquele ambiente, que é um ambiente que não é nosso, exclusivo igual ao ônibus. O ônibus já é diferente. Exatamente. Você falou uma coisa interessante, porque o silêncio, né? Às vezes o passageiro, quando é mais idoso, que ele viaja, por exemplo, veio de Pernambuco, veio conhecer São Paulo. E tem um momento que ele está com saudade, né? Da cama, dos amigos, da família. E aí ele quer só olhar para a janela. É melhor a gente dar aquele silêncio, para ele pensar um pouquinho, depois passa, volta. A gente tem que ser um pouco psicólogo. E você sabe que agora que você falou disso, no pedagógico também tem isso, porque
o nosso guia, algumas vezes eu tenho, todos os guias na verdade são recreadores, mas muitas vezes dentro do ônibus, o ônibus tem 46 lugares, então eu contabilizo 40 alunos, 2, 3 professores, eu sempre tenho um guia, o guia responsável, porque a gente não pode circular em lugar nenhum sem um guia credenciado pelo Ministério do Turismo, né, proibido pela lei. E a gente tem um recreador também. Só que não adianta a gente ficar o percurso inteiro ou só fazendo recreação ou só ficar passando informação. A gente precisa dar o tempo para o aluno também, para ele ficar tranquilo, para ele ouvir a musiquinha dele, para ele conversar com um amigo sobre alguma coisa, para eles... Exatamente, para eles terem aquela interação. Não adianta a gente ficar bombardeando eles de informação ou bombardeando de brincadeira, porque se a gente faz o percurso inteiro só brincadeira, eles chegam no museu super pilhados, com energia, querendo pular, querendo dançar. Não, a gente precisa chegar no museu calmo, tranquilo, não é o momento de colocar fogo neles, né? É o momento de tranquilizar para eles chegarem tranquilos no museu e não querendo pular, dançar e cantar. Então é sempre um trabalho complementar e eles precisam daquele tempo deles também. Ou então, uma hora de um lanche. Muitos passeios a gente faz em meio período, sai às 7, 7h30 da escola, tem que voltar meio de meia, 1 hora no máximo. Então não tem tempo para parar no local para fazer um lanche. Então toma o lanche no ônibus. Naquele momento de lanche, é o momento que eles têm que estar concentrados na comidinha deles, porque eles são crianças, para não derrubar. Aí passa o monitor, o guia, recolhendo lixo, entregando água, recolhendo copo de água, entregando a comida, fazendo um serviço de bordo, que também é uma coisa que a gente aprende no curso de guia. Foi bom você ter falado isso, porque a gente estuda muita geografia, muita história, e a gente estuda muito para falar pouco. Eu aprendi, há algum tempo há uns 15 anos eu faço o Cemitério da Consolação. E lá eu percebi que as pessoas querem falar mais e eu ouvi mais, né? Porque toda pessoa que vai ao cemitério, ela tem uma história para contar, da família dela. Então, a arte tumular é muito interessante. Então, a gente tem que estudar muito para falar uma frase. E talvez, se ele perguntar, eu vou saber. E também eu posso dizer, não sei, e vou me informar, né? Mas estudar, as pessoas que vão para... Eu lembro que na faculdade, muita gente vinha de outras áreas e depois desistia, porque eu não sabia que turismo tinha que estudar tanto, né? E tem que estudar bastante história e geografia, principalmente, né? Não, você tem que... Essa questão de estudar é, assim, primordial. Quando eu, como agência, por exemplo, eu já conheço um destino, mas a escola me fala que ela quer levar 100 alunos. Semana passada eu fui numa reunião e a escola falou assim, não, a gente vai para Cananéia, mas a gente quer ir no Quilombo. Eu falei, bom, ok, qual quilombo que vocês querem ir? E o quilombo que eles solicitaram eu não conhecia ainda. Então o que eu fiz? Eu fui até Cananéia para estudar o quilombo, entender qual é a capacidade de receber alunos, quantos alunos eles comportam para almoçar. A escola estava querendo mandar 100 alunos, o quilombo só comportava 60. Então eu tenho que fazer uma logística para receber primeiro num dia 50 alunos e depois no outro dia 50 alunos, porque o quilombo não iria comportar 100 alunos de uma vez. Então a gente tem que estudar, analisar e também aprender qual matéria que vai passar naquele quilombo, qual que é o estudo que eles vão fazer lá. Então, assim, sempre tem que estudar, por mais que você conheça o roteiro, você tem que se aprofundar. Aluno, ele é muito curioso, ele quer saber muita coisa, às vezes ele te faz uma pergunta e você... não é obrigado. A frase que eu mais gosto, assim, tanto de adulto quanto de criança, é quando eles dizem assim, vale o meu dia. Eu vou estudar isso. Eu vou me perguntar sobre isso. Agora eu quero saber sobre isso. Quando ele fala essa frase, valeu meu dia, porque ele se interessou pela história dele, a história da cidade, do Brasil, é a nossa história, né? Quando eles fazem essa ponte, que ele se identifica e fala, agora eu tô querendo saber mais sobre o meu bairro, valeu meu dia. Ok, meninas, nossa conversa tá bem interessante e agradável, mas vamos ter que encerrar nosso programa. Vocês podem fazer, por gentileza, as considerações finais? Eu acho que é uma paixão que a gente não consegue mais se desligar, né? Pela cidade. Aí você vai descobrindo a sua história pessoal, o seu bairro, o seu país, o ser humano, o planeta todo. Eu acho que é uma profissão que vai tentando fazer com que a gente se emocione a cada momento. As canções ajudam muito a gente, né? É sempre lindo andar na cidade de São Paulo, alguma coisa acontece no meu coração. Tudo vai levando para que a gente se emocione e provoque isso também, né? Nunca a gente vai sair ileso disso, então, mas eu recomendo que se alguém quiser seguir esse caminho, é maravilhoso, dá trabalho, muito trabalho, mas é emocionante.
A minha página se chama passeiopaulistano.com. Meu contato é vera@passeiopaulistano.com. No Facebook, Vera Lúcia Dias. O contato da nossa agência, a gente tem o Facebook, que é SD, Student Travel. O nosso e-mail principal é contato@sd.tour, só o tur.br, de turismo em português, né? E os nossos contatos estão no Facebook também, no nosso site, que é www.sd.tour.br, e lá tem todos os nossos telefones, nossos meios de contato, e será um prazer atender escolas e novos parceiros e fazer novas parcerias também, e obrigada pela oportunidade. Bem, aprendemos uma série de coisas hoje sobre o ofício e a profissão guia de turismo. Espero que vocês tenham gostado. E meninas, Vera e Stephanie, muito obrigado pela participação. Esperamos vocês no próximo programa Ofício e Profissões. Obrigado.